Você já cometeu algum erro que te fez sentir profundamente mal? Um erro tão doloroso que você desejaria não apenas perdão, mas uma misericórdia imensa? Imagine a gravidade de um erro cometido contra alguém muito querido. Pode ser uma criança, sua esposa, um juiz ou até mesmo um presidente. Agora, imagine cometer um pecado tão terrível que ele se torna imperdoável. Isso te causaria um medo paralisante? Já se perguntou se, de alguma forma, você fez algo tão grave que o próprio Espírito Santo jamais poderia te perdoar? Hoje, eu quero te convidar a compreender melhor quem é o Espírito Santo e por que pecar contra ele, rejeitando a sua obra, é considerado o único pecado imperdoável. Nós vamos esclarecer de forma simples e profunda o papel transformador do Espírito Santo em nossas vidas e o que realmente significa esse pecado tão temido. E já aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque esse conteúdo vai abrir a sua mente, edificar o seu espírito e trazer paz ao seu coração. Antes de entendermos o pecado imperdoável, precisamos compreender quem é o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito era chamado de sopro do Santo, Ruach HaKodesh, pois Ruach significa vento, sopro ou respiração, e HaKodesh significa o Santo. Esse termo mostra que o Espírito de Deus é o fôlego que dá vida e inspira os profetas. No Novo Testamento, essa ideia se mantém como Ruach Kadosh, o Espírito Santo, evidenciando uma presença divina que transforma e vive nos corações. Uma das coisas mais marcantes dos seres vivos é que eles respiram, algo que os mortos não fazem. Em muitas línguas, a mesma palavra é usada para respiração e espírito. Essa respiração vivificante não vem da matéria. Ela vem do sopro de Deus, o mesmo que, em Adão, deu vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Deus dá fôlego e vida a todos os seres. Quando Ele retira esse sopro, a vida acaba. Assim, todos os seres vivos dependem do Espírito de Deus. Muitas vezes, pensamos no Espírito Santo apenas como uma energia ou força, algo que sentimos em momentos emocionantes, mas essa é apenas a forma como ele age, não a sua verdadeira identidade. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, e deseja um relacionamento íntimo conosco. Antes de Cristo, o Espírito agia de maneira soberana, preparando os caminhos para a redenção. Com a encarnação de Jesus, o Deus conosco, o Espírito passou a habitar em nós, tornando-se o Deus em nós. Ele não está apenas ao nosso redor, mas mora dentro de nós, transformando-nos e nos guiando para sermos cada dia mais semelhantes a Jesus. O Espírito Santo é chamado de Paráclito, que significa aquele que foi chamado para estar ao nosso lado. Ele nos convence do pecado, nos mostra a verdade sobre Cristo e nos santifica, ajudando-nos a viver conforme a vontade de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é alguém, uma presença viva que quer ter um relacionamento profundo e contínuo conosco. Antes do Pentecostes, o Espírito Santo já estava presente com os discípulos, mas de uma forma diferente da que viria depois. Durante o ministério de Jesus, o Espírito inspirava e guiava os discípulos de forma visível. Mas essa atuação era externa. Ele estava com eles, operando por meio de Jesus e influenciando o ambiente ao redor. Em João 14, versículos 16 a 17, Jesus explica que o Espírito habita convosco e estará em vós, apontando para a mudança que ocorreria no Pentecostes. Nesse dia, o Espírito Santo desceu com força, enchendo os crentes e passando a habitar plenamente em cada um, transformando a vida de dentro para fora. Essa continuidade na obra divina mostra que Jesus, o Deus conosco, e o Espírito Santo, o Deus em nós, trabalham juntos para transformar e santificar a vida dos crentes. Compreender que o Espírito Santo é o sopro de Deus, o fôlego que dá vida e mora em nossos corações, nos ajuda a perceber a seriedade de rejeitar essa presença divina.
o que nos leva à compreensão do pecado imperdoável. Fechar a porta para a única voz que pode transformar nosso coração e nos levar ao arrependimento. O que é, afinal, o pecado imperdoável? Antes de qualquer coisa, vamos acabar com um grande mito. Esse pecado não é simplesmente dizer algo errado sobre Deus, nem ter uma dúvida passageira ou cometer um deslize moral. Não se trata de cair em tentação ou errar de vez em quando. Conforme ensina a Bíblia, o pecado contra o Espírito Santo ocorre quando alguém rejeita, de forma consciente, deliberada e permanente, a obra de Deus. É quando a pessoa, mesmo reconhecendo que aquilo é a verdade, que Deus está agindo e que o Espírito Santo opera, trazendo vida, arrependimento e transformação, escolhe obstinadamente dizer: isso aí é obra do diabo. Foi exatamente isso que os fariseus fizeram com Jesus. Eles viram milagres, curas e libertações realizadas pelo poder do Espírito Santo e, mesmo testemunhando que a obra de Jesus vinha do próprio Deus, afirmaram que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Em resposta, Jesus declarou com firmeza: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que isso é tão grave? O Espírito Santo é a voz que convence o coração da verdade de Deus, mostrando a justiça, evidenciando o pecado e anunciando o juízo. Ele é a única voz que pode nos levar ao arrependimento e à transformação. Se alguém rejeita essa voz, se fecha a única porta que conduz à salvação. Como poderá ser perdoado? Essa rejeição consciente e definitiva da ação redentora de Deus torna o coração insensível à graça. E aqui vai a parte que talvez traga mais alívio para você. Presta atenção, quem comete o pecado imperdoável não sente mais nada. Não sente culpa, não sente arrependimento, não sente vontade de voltar para Deus. Por isso, se você se preocupa em ter cometido esse pecado, é porque você não cometeu. Essa preocupação já é prova de que o Espírito Santo ainda está agindo em você. É sinal de que o seu coração ainda ouve a voz de Deus. Então, respira. Você não está perdido. Se há arrependimento, há esperança. Se há sede por Deus, há perdão. E quando eu olho para certas práticas, milagres, manifestações espirituais e sinto que aquilo não vem de Deus, isso é pecado contra o Espírito Santo? Não. A Bíblia nos orienta a discernir os espíritos. Nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. Podemos e devemos analisar se algo glorifica Cristo, gera arrependimento, promove a verdade e segue as Escrituras. O perigo está em rejeitar a obra verdadeira do Espírito, atribuindo ao maligno aquilo que vem nitidamente de Deus. Mas analisar com temor e base bíblica não é blasfêmia, é prudência. Por isso, eu te digo hoje, não endureça o coração, não resista ao Espírito Santo. Permita que ele entre, console, restaure e transforme sua vida. Peça a ele para renovar sua fé, seu ânimo e sua esperança. E lembre-se, o único caminho seguro é viver cheio do Espírito Santo todos os dias. Quando Paulo nos instrui a encher-vos do Espírito, ele não está falando de um ato egoísta para acumular poder ou satisfação pessoal. Ao contrário, esse mandamento é um ato de amor para com o irmão. Quando a nossa vida transborda do Espírito, somos capacitados a transbordar esse mesmo amor, compaixão e sabedoria para os outros. É através desse enchimento que podemos servir, consolar e inspirar as pessoas ao nosso redor, fazendo com que o Espírito de Deus se espalhe e transforme não só a nossa vida, mas também a vida de nossos irmãos e irmãs. Se hoje o Espírito Santo falou aos seus ouvidos, se essa mensagem tocou o seu coração, considere deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, eu quero te ouvir. Seu joinha me motiva a continuar produzindo novos vídeos e conteúdos como esse. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e que o Espírito Santo esteja em você.